seria o passo a passo, vamos supor, para pessoas que têm bens e querem fazer essa partilha através do cartório? Sim, inclusive isso é um imbróglio muito grande que eu já ouvi várias pessoas falarem assim, se tiver patrimônio o cartório não faz. Não é isso. O cartório faz sim esse divórcio, porém ele tem essa questão de análise. Porque nós temos que obedecer o que está previsto no nosso Código de Normas, que ele diz que, dependendo do regime, em regra, os regimes são comunhão parcial, é 50-50. Então, se você faz uma partilha, você leva ao cartório aquela partilha que está desigual, a gente vai fazer análise e vai dizer assim, olha, aqui tem um excesso de meação, então, doutor, você precisa recolher o imposto quanto a isso, não que você não possa fazer a divisão daquela forma, mas você vai precisar recolher imposto porque houve um excesso, não está sendo a partilha igual, isso. Porque nossos atos são administrativos, então a gente não tem aquela competência de julgamento, dizer assim, não, esse aqui está correto, esse não está, então a gente vai fazer tudo que está previsto na legislação. Porque na verdade vocês estão como se fosse uma homologação de um acordo ali, vamos dizer assim, homologação não é porque seria judicial, mas no cartório isso é judicial. Aí a questão da divisão dos bens, as pessoas podem declinar do seu direito, né? Vamos supor, temos 4 imóveis, eu quero ficar só com um, quero deixar 3 para ex, aí não teria esse problema, ou teria? Não teria, você não teria. Essa divisão de você ficar só com um e ela ficar com 3 não tem problema algum, porém o que tem é essa questão desse excesso de meação que você teria que recolher imposto, porque isso caracteriza uma doação. Entendeu? Ah, entendi. Esse excesso. Na verdade, então isso está mais ligado à questão tributária. Isso. A questão do recolhimento de imposto. Inclusive os registradores, os tabeliões, eles são fiscais de tributos. Entendi. Então, por isso todo esse cuidado dessas análises que a gente faz. A análise ali está mais vinculada à questão tributária dos recolhimentos de tributo do que de fato a meação. É porque essa questão da partilha em si, ela é um direito seu, um direito disponível seu. Sim. Então, a destinação que você vai dar, o que sua esposa, ex-esposa vai dar, isso não para nós, entendeu? Então, a gente só vai seguir o que está na nossa norma, que é o que o nosso código determina. Se tiver excesso de meação, tem que ser recolhido imposto sobre aquele excesso. E aí a gente faz a partilha. Então, a gente consegue fazer, sim, compartilha com excesso, igualitária. E quanto ao imposto sobre isso? Se for excesso de meação, você abrindo mão, exemplo, eu fiquei com um imóvel e ela está ficando com 3 imóveis, isso se caracteriza uma doação. Essa doação, ela é devida ao Estado, que no caso é o ITCD. Se ela está te comprando esses direitos, então vai recolher ITBI, porque ela está te adquirindo esses imóveis, entendeu? Então, dependendo da forma que está sendo feito. Se for doação, vai ser se for doação, ITCD, se for venda, ITBI. E qual a diferença de valor dele, você sabe dizer? Alíquota. No caso, o ITBI é bem menor. Ela está 2% aqui no... O ITBI é menor do que a doação? Então, a alíquota de doação é maior do que... a doação, ela está, se não me engano, 4%, tá? E o ITBI é 2%. Que inclusive o ITBI está com desconto aqui em Belém. Então, 1%. Então isso teoricamente seria para afastar a questão das pessoas fazer aquela doação, entre aspas, e fortalecer as pessoas fazer a venda, né? Colocar como venda. Teoricamente seria isso, né? Porque essa diferença absurda de alíquota, né? 50% de diferença. Na verdade, isso é mais questão tributária, né? Porque... Na verdade, essas alíquotas, elas são distintas e bem distantes, porque quando você fala em questão de doação, ela sendo 4, ela tem ainda uma particularidade, ela vai ser analisada pelo auditor da CEF. Então, ele vai fazer uma avaliação daquilo que você está repassando. A CEFIN não. Quando você faz a questão da venda, você vai fazer pelo maior valor. Então, se o maior valor for... A sua negociação, seu contrato de compra e venda é 200 mil e o seu valor venal do imóvel está 112, então ele vai ser recolhido sobre o maior valor, entendeu? Então a alíquota de 2% vai ser sobre o maior valor. E no caso da doação, vai ser feita uma análise? Aí é o auditor que vai fazer a análise. Seu imóvel aqui no valor venal está 112 mil, mas o valor hoje dele de mercado está 500, então ele vai ser atribuído 500.
Então ainda tem, além de ser 4%, você corre o risco de pegar uma alíquota, um valor venal do imóvel mais alto. Discricionariedade do auditor, tem ele que vai fazer essa Então, análise. doação pela análise específica, que não é um grande negócio não, né? As pessoas quase não fazem, é difícil. Não, mas Difícil. porque a gente percebe Porque já é uma forma de inibir, né? É bem oneroso, é bem mais oneroso, assim, a doação. Aqui.